capítulo 8, do verso 26 a 28. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para a nossa vida, amém? Final de semana é o que, tio Dova? O que nós temos final de semana que vem? Nossa Santa Ceia, amém? Nosso culto de Santa Ceia. Então nosso culto de Santa Ceia é um culto também muito especial, o qual nós celebramos a Cristo. E também nós convidamos a todos que vêm no domingo de ceia trazer, um alimento não perecível, porque nós juntamos alimentos para dar para as pessoas que precisam. Então na Santa Ceia, se você puder, traga um alimento não perecível para estar contribuindo e ajudando, amém? Todos acharam? Romanos capítulo 8. Amém? Diz assim, Romanos capítulo 8, do verso 26 a 28. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Inclina sua cabeça mais uma vez. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença e nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Deus, pela tua palavra. A tua palavra que nos edifica, a tua palavra que tem poder para transformar a realidade do nosso coração, para transformar, Senhor, as nossas vidas. Pai, que a semente da tua palavra lançada nessa noite possa gerar frutos dignos de arrependimento no coração de cada um dos teus filhos, de cada amado, cada amada que está aqui nesse lugar, nessa noite, no nome de Jesus, amém e amém. Amados, o livro de Romanos, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo, ele tinha um objetivo de auxiliar essa igreja de Roma, uma igreja que havia em Roma, o qual Paulo não conhecia. A Bíblia diz que Paulo não conhecia, ele desejava conhecer essa igreja de Roma. E o objetivo de Paulo na carta de Romanos é justamente ensinar a esses irmãos a suportarem as aflições da vida cristã, porque a igreja do Senhor era sempre muito perseguida, e essa igreja de Roma não era diferente. E Paulo tinha esse objetivo de ensinar essa igreja a suportar as aflições da vida. Nós sabemos que a dinâmica da vida, ela é assim. Tem dias que nós estamos bem, e tem dias que nós não estamos bem, nós estamos mal. O mundo, o próprio Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. E tem momentos que nós estamos alegres, e tem momentos que nós estamos em dificuldades. E é justamente nesse momento que nós estamos em dificuldade que nós precisamos compreender a ação de Deus em nós. Todos aqui que passaram pela enchente, depois de um tempo, eu tenho certeza que você entendeu que a enchente, ela te ensinou grandes coisas na enchente, não é verdade? Nós aprendemos muito de Deus no meio da enchente. A Dá estava junto com nós lá, estávamos lá no abrigo, Deus falando conosco, e nós estávamos padecendo, mas estávamos sendo cuidados pelo Senhor. Então é no momento de aflição que nós precisamos compreender o que Deus tem para conosco. E como nós lemos aqui, nós temos um intercessor, alguém que nos ajuda, alguém que nos auxilia e nos mostra o plano de Deus para nós.
pessoa se chama Espírito Santo. Agora, voltamos ao texto aqui que nós lemos. Diz assim: do mesmo modo também o Espírito nos assiste, o Espírito Santo, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Amados, se você pudesse nesse momento olhar para você mesmo, se você pudesse olhar para si, e você for sincero consigo mesmo, você se considera uma pessoa inabalável, uma pessoa muito forte? Você se considera uma pessoa assim que resiste às aflições da vida, que resiste aos problemas, Vem a crise financeira, vem a crise no casamento, vem a enchente, vem os filhos, vem os relacionamentos, vem as enfermidades, e você permanece firme, inabalável, forte como aço? Ou quando as coisas acontecem, quando as aflições vêm sobre a sua vida, você fica nervoso, agitado, irritado, sem paciência? Inquieta, sem saber o que fazer, sem saber para onde correr, fica de um lado para o outro, ao ponto que as pessoas que são próximas a você olham assim: fulano, o que você tem? Você está tão aflito, tão aflita. Como você é verdadeiramente? Amados, qualquer um de nós aqui, se formos honestos com nós mesmos nessa pergunta, todos aqui respondendo da mesma forma: eu sou fraco, eu sou muito fraco, eu não consigo nem confiar em Deus. A gente sabe que Deus é poderoso para fazer todas as coisas na nossa vida, mas mesmo assim eu não consigo repousar nele diante da dificuldade. A gente sabe que Deus tem poder, mas a gente não descansa quando a gente está no meio da aflição. A gente não repousa. Deus fala para nós: descansa no Senhor. Que descansa nada, a gente fica agitado, tem uma barata do lado para cá, uma barata que você faz assim, pá! E ela fica para o lado do outro assim. A gente fica agitado. Agora, olha para o texto. Do mesmo modo também o Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Amados, a palavra aqui, assiste, é a mesma palavra que foi usada no grego quando Marta e Maria estavam na sua casa e Jesus chega na casa de Marta e aí então Marta pede ajuda para Maria, porque Maria larga tudo e vai atender Jesus, e aí Marta assim: me ajuda aqui para arrumar as coisas. É a mesma conotação, é uma ajuda. Assiste como uma ajuda de alguém que está agitado e preocupado com alguma coisa. O Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia em nossa fraqueza. Mas que fraqueza é essa? Olha para o irmão que está do teu lado e pergunta assim: que fraqueza é essa? Que fraqueza é essa? O apóstolo Paulo, ele fala aqui, que fraqueza é essa? Ele diz assim: porque não sabemos nem orar como convém. A nossa fraqueza diante dos problemas dessa vida, diante das aflições e das dificuldades, ela é tão grande que nós não sabemos nem orar para pedir a Deus, para Deus nos tirar dessa situação. Mas como assim, pastor? Não está entendendo? A oração, que é um exercício primordial da vida cristã, que traz renovo, fortalecimento, comunhão com Deus, nem isso nós sabemos fazer direito. É o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Olha só,
a assistência que o Espírito Santo nos dá, a ajuda que o Espírito Santo nos dá, é de justamente, não é de fazer a oração no nosso lugar, mas sim de nos auxiliar quando estamos orando ao Senhor. Muitas vezes nós oramos e oramos errado. Nós fazemos errado, nós oramos de forma errada, porque nós não sabemos de verdade qual é a vontade de Deus. A gente está no meio da aflição e a gente não sabe o que Deus quer com aquilo ali, e a gente ora segundo o que nós sentimos no nosso coração. E o Espírito Santo, ele entra e ele nos ajuda nessa oração. Mas como assim, pastor? Olha só, na verdade, nem eu, nem você sabemos o que é melhor para nós. Às vezes a gente tem ideia, a gente acha, o melhor para mim é tal coisa. O melhor para mim é ter uma bicicleta. Estava falando com a Chile agora, com a pastora. O melhor para mim é ter uma bicicleta. Mas se eu tiver uma moto, melhor ainda. Se tiver um carro, melhor ainda. A gente acha que é melhor. Mas só quem sabe o que é melhor para nós é Deus. Somente o nosso Pai sabe o que é melhor para os seus filhos. Não é verdade? A mãe, ela sabe o que é melhor para o seu filho. O pai sabe o que é melhor para o seu filho. Assim Deus é para conosco. Deus sabe o que é melhor para nós. Por isso que a gente não sabe orar, a gente pede coisas que não é aquilo que Deus quer para nós. Por isso que muitas vezes você ora e Deus não responde, a oração não acontece. Senhor, eu preciso, o Senhor tome providência nisso. E aí não acontece. Aí você fica às vezes choramingando, Deus não quer me abençoar, Deus não quer resolver o meu problema. É que na verdade isso não vai ser bom para você. O não de Deus, muitas das vezes, é a provisão do Senhor do melhor para a sua vida. Olha só. E às vezes, Deus não responde as nossas orações conforme nós queremos, porque está lá em Tiago, capítulo 4, verso 13, diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. A gente pede mal, a gente ora mal, porque a gente não sabe o que Deus quer para nós. Muitas vezes o não de Deus é o escape de um abismo na tua vida. É por isso, é nesse sentido que o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. Aquilo que você estava pedindo não era o melhor. Às vezes até a gente acha, que aquilo é muito importante para nós, que Deus não faz, mas aquilo é extremamente importante. Você está pedindo para Deus. Mas tem uma coisa para dizer para você: se Deus não te deu, se Deus não te abençoou respondendo a tua oração de forma positiva, é porque isso não faz parte do plano de Deus na sua vida. E às vezes é difícil nós aceitar isso aí, nós entender isso. Olha o que o texto continua dizendo, ele diz assim: mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Olha como Deus, ele é solidário e cheio de compaixão para conosco. Mesmo que nós não sabemos pedir, o Espírito Santo vai lá e pega as nossas orações e intercede. O intercessor é aquele que chega diante dos ouvidos de Deus e diz: Senhor, ele precisa realmente disso. Ele intervém, o Espírito Santo, ele intervém em nosso favor, mesmo que nós estejamos pedindo algo errado, mesmo que você esteja pedindo algo que não seja do agrado do Senhor, o Espírito Santo, ele vem e age e intercede pela tua oração e diga: olha, a fulana está pedindo tal coisa, mas o melhor para ela é isso. Sim, pode abençoar a tua filha, abençoa com a tua vontade, que é poderosa e é o melhor para ela. É assim que Deus faz, é assim que o Espírito Santo faz. Ele intercede por nós.
irmãos. E ele diz assim: e ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Gemidos inexprimíveis, sobremaneira, né, que é algo além, algo grandioso, sobremodo, de forma excessiva. Então é interessante essa questão do sobremodo, de forma excessiva, que o Espírito Santo intercede por nós, que às vezes a gente está assim, tem dias que a gente está difícil para a nossa oração, a gente bota o joelho no chão e a nossa oração parece uma oração tão morna, tão fraca, e aí a gente diz: ai, minha oração hoje foi fraca, hoje Deus não vai me escutar. Você já não teve essa percepção e a gente fica com isso? A gente sabe, a oração hoje foi forte do pastor, o pastor gritou e pulou e sapateou, a oração foi forte. Aí hoje o pastor, né, orou baixinho, foi uma oração fraca. Você acha mesmo que tem oração fraca ou forte? Não existe isso. Não existe oração fraca nem oração forte. Se você orar, o Espírito Santo intercede por você sobremaneira. Então a oração, a tua oração, ela chega diante de Deus da mesma forma que uma oração muito poderosa no teu ver, na tua percepção, porque é o Espírito Santo que leva ela diante de Deus de forma sobremaneira, né, abundante, grandiosa. Amém? Você está entendendo? Amém? Não vai dormir, hein, meu irmão? Na verdade, como eu disse, não existe oração forte nem oração fraca. Por mais que a tua oração ela seja teoricamente, ao seu ver, né, muito fraca, diante de Deus ela vai chegar de forma intensa. Amém? Lembre que eu estou falando, isso é um exercício que você está fazendo. O Espírito Santo não vai orar por você, ele vai interceder por você. Você está entendendo, né? E aí ele fala assim, por gemidos inexprimíveis. Gemidos aqui, ele dá uma noção de sofrimento. Quando a gente está sofrendo das angústias da vida, né, nós gememos. O mundo geme de dor, dos sofrimentos. Então gemidos aqui é essa ideia mesmo, que o Espírito Santo ele intercede com gemidos. É a angústia que o Espírito Santo ele tem quando ele olha para a sua vida e vê o teu sofrimento. Deus se angustia através do Espírito Santo. Quando ele vê você passando por uma situação de dor, o Espírito Santo ele sente uma angústia e ele geme com gemidos inexprimíveis. E inexprimíveis, na verdade, é como a gente não tivesse palavras para dizer. Já aconteceu de você querer orar e está doendo tanto aquela situação? Crianças até 5 anos, estou no final da palavra já. Pode passar, passa correndo, galera. Vai. Corre. Sabe quando você está com um problema, uma dificuldade, uma dor tão grande do teu sofrimento, que você não consegue expressar em palavras, e você bota o seu joelho no chão, e vai orar, e você só consegue chorar? Isso são gemidos inexprimíveis. Você não consegue nem dizer uma palavra, porque está doendo. Então a dor é tão grande que você não consegue se expressar. Você só chora. Isso são gemidos inexprimíveis. Quando você tem um nó na garganta, né? Você quer falar com Deus e parece que tem um nó na garganta, aquela coisa embolada na garganta, você só chora. Quando está doendo demais, é assim. E foi assim por muitas vezes na minha vida. Colocar o joelho no chão e não conseguir dizer uma palavra para Deus. Só chorar. E não é bom, né? Parece que
parece que Deus entende as nossas lágrimas. Na verdade, o Espírito Santo, ele entende as nossas lágrimas. Às vezes a gente não está falando, mas a gente está dizendo, né? Senhor, eu não estou aguentando, está difícil, eu não aguento mais. Nos piores momentos de angústia da minha vida, quando Deus está me espremendo, é nesse momento que não sai palavra, somente gemidos. No verso 27 diz assim: aquele que esquadrinha os corações sabe qual é a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Olha que interessante. Deus, ele sabe exatamente o que passa nos nossos corações. Ele sabe o que passa no seu coração. Aí vocês perguntam, mas por que Deus precisa que a gente ore? Porque Ele quer que você tenha uma atitude diante dEle, de dizer a Ele: Senhor, me ajuda, Senhor, me auxilia. Por isso que nós precisamos orar. É para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa soberba, nós acharmos que temos poder de alguma coisa. Porque é isso que acontece, muitas vezes a gente está tão bem na vida que a gente acha que domina as coisas, né? A gente domina o parquinho, né? A gente domina a situação, e às vezes precisa de uma situação difícil para a gente entender que a gente não domina nada, que tudo está no controle e no cuidado de Deus. E o Espírito Santo, ele sabe o que tem no nosso coração, e ele sabe o que é a vontade de Deus. Ele sabe a nossa vontade, ele sabe a vontade de Deus, a vontade do Pai. Por isso que a oração, diante o auxílio do Espírito Santo, ela é eficaz, porque tem esse conflito da nossa vontade com a vontade de Deus, amém? Muitas vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Mas aí você me pergunta, mas qual é a vontade de Deus? Olha para o irmão que está do seu lado assim, pergunta para ele assim: qual é a vontade de Deus? Olha para o irmão que está atrás de você agora e diz assim: qual é a vontade de Deus? Eu sei que a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, né? Olha só, a vontade de Deus, o apóstolo Paulo aqui na carta de Romanos, ele expressa ela durante toda a carta. De todo o livro de Romanos, Paulo expressa qual é a vontade de Deus para a igreja. A vontade de Deus é que cada um de vocês, cada um de nós, sejamos mais parecidos com Jesus Cristo, aquele que é perfeito. Essa é a vontade de Deus. É que todos os crentes sejam mais parecidos com Jesus, caminhando em santidade, semelhantes a Jesus. Então o Espírito Santo, ele trabalha justamente nessa vontade de Deus para nós e na nossa vontade, no sentido de nos fazer compreender que aquilo que aconteceu comigo, aquela aflição, aquele problema que eu estou passando, o Espírito Santo, ele trabalha para me mostrar que aquilo é bom para mim. Aí agora deu um nó na minha cabeça. Como assim, pastor? A enchente foi dolorosa? Muito. Mas eu afirmo com todas as palavras, a enchente foi uma bênção na minha vida espiritual. Perdi muitos bens, mas a gente veio assim para esse mundo sem nenhum bem, e a gente vai voltar para Jesus, você não vai levar nada, nada. Mas a enchente foi uma bênção na minha vida. Mas quando eu estava no meio da enchente foi difícil de entender. Nossa, por que isso está acontecendo comigo?
verso 28, olha o que diz, que interessante. O apóstolo Paulo, ele é fantástico, ele é sensacional, a mente dele. Ele diz assim: e sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha que fantástico. O apóstolo Paulo aqui, ele usa uma expressão muito clara e objetiva, que ele tira toda a dúvida do texto. Ele diz assim: nós sabemos, nós temos certeza, eu sei o que eu estou falando, eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu não estou imaginando aqui, eu tenho certeza do que eu estou falando. Por isso que ele diz: e sabemos, nós sabemos, a igreja do Senhor sabe disso. Eu não tenho dúvida. Nós não sentimos, nós não imaginamos. Sabe por que a gente não, ele diz sabemos e não diz sentimos? Porque o nosso sentimento, ele varia conforme a nossa ideia, aquilo que as nossas emoções, elas variam os nossos sentimentos. Por isso que Paulo diz: eu não estou sentindo, não, eu sei o que eu estou falando. Nós somos volúveis, não é verdade? As nossas emoções, e tem gente que parece que é o abismo né? A variação das emoções não é assim, né? Vai indo, vai enfraquecendo, daqui a pouco vai subindo. Não, tá lá em cima, está muito feliz, daqui a pouco está muito depressivo, né? São variações das nossas emoções. A gente é assim, o ser humano é assim. E sabemos, aquilo que nós sentimos é motivado pelas nossas emoções. Quantas vezes você orou a Deus e você sentiu, parece que a sua oração não teve, parece que Deus não ouviu a sua oração? Você já sentiu isso? Tipo assim, orei e parece que Deus não ouviu a minha oração. E muitas vezes quando isso acontece, a nossa confiança, ela é abalada. Aquilo que a nossa confiança em Deus, ela fica abalada. Os nossos sentimentos nem sempre denotam a realidade daquilo que Deus vai fazer conosco. As verdades de Deus, elas não mudam conforme o teu sentimento. Se você está alegre ou se você está triste, Deus não muda o olhar que Ele tem para você. A forma que Deus olha para você, Giovanni, não muda se você está bem-humorado, se você está mal-humorado, se você está triste, se você está feliz. Deus não muda a forma que Ele olha para os seus filhos. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A forma que Ele olha para você é a mesma. Imagina se Deus dependesse do nosso humor para nos abençoar, para cuidar de nós. Você está doido? Um cara que fosse muito ranzinza estava feito, né? Então a mulher naqueles 7 dias lá, assim, que está meio mal-humorada, Deus livre, ia direto para o pé junto do cão. Se fosse levar em conta. Deus não leva em conta aquilo que nós sentimos, né? O marido, quando acorda de manhã, né, acorda resmungando, vai trabalhar, né? Acorda às 6 horas, acorda bravo, ia direto para a cidade do pé junto. Se fosse depender disso. Deus não depende dos nossos sentimentos. Ele olha para nós de igual forma em qualquer condição. Paulo usa essa expressão: nós sabemos, nós temos certeza, não temos dúvida. Seja em qualquer situação, nós sabemos que a verdade de Deus, ela não se altera, ela não muda. Esteja você triste, esteja
você motivado, depressivo, no vale, no deserto, doente, internado no hospital, na praia de férias. Nós sabemos, o apóstolo Paulo afirma, nós sabemos. Sabemos o que, pastor? Que todas as coisas cooperam para o bem, concorrem para o bem. Aí você diz assim, mas como assim? Não é alguma coisa, todas as coisas. Sabemos que todas essas coisas concorrem para o bem. A totalidade das coisas são para o nosso bem. As coisas que acontecem comigo é para o meu bem. As coisas que acontecem com você é para o seu bem. Todas as coisas. Não tem nenhuma exceção. E sabe o que isso significa? Significa que Deus está no controle de todas as coisas da tua vida. E que Deus, Ele tem um plano, e o plano de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito. Sabe por que você está aqui hoje? Porque o plano de Deus, ele é perfeito na tua vida. Por isso que você está ouvindo essa palavra. Porque o plano de Deus, ele é perfeito. Ele é perfeito. Todas as circunstâncias que acontecem na sua vida, nenhuma delas é por acaso. Não existe acaso para os filhos de Deus. Sejam coisas boas ou sejam coisas ruins, não existe acaso. Muitas vezes a gente fica atribuindo, né, as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Foi o diabo que se levantou, o capiroto se levantou na minha vida, está me incomodando, o cão está me infernizando, está me botando esse problema assim, assim, assado. Amados, se você está na mão de Deus, Satanás não pode te tocar. E se algo acontece na tua vida, pode até ser por influência de espíritos malignos, sim, pode, mas é com a permissão e o cuidado de Deus. Não é para te matar, não é para te destruir, é para o teu bem. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, para o teu bem, é para o teu bem. O crente sofre muitas coisas. O crente fica doente, o crente bate o carro, o crente perde o emprego, e o crente lida com a morte. Mas aqueles que amam a Deus, eles suportam o sofrimento. Deus, ele dá para nós a força para suportar o sofrimento. Às vezes a gente pensa assim, eu suporto porque eu sou forte. Não, você suporta porque Deus é forte na tua vida. Deus é que te dá força para suportar. Porque se dependesse de você, você tinha tirado a tua própria vida. Quantos aqui tiveram o desejo de tirar a vida? Eu tive. Tirar minha própria vida. Eu tive o desejo de tirar minha própria vida. Mas Deus me sustentou, Deus não deixou. Deus me deu força naquele momento de angústia. E essa é a ação do Espírito Santo. E o texto diz assim, né? Concorre para o bem, né? Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem, e daqueles que são chamados por Deus segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Qual o propósito de Deus chamar você? Qual o propósito de você estar aqui? Qual o propósito de você seguir a um Deus que você nunca viu com seus próprios olhos? De ouvir a pregação de um Jesus que nós não... os apóstolos falaram de Jesus para nós e nós cremos nele, mas a gente nunca viu Jesus. Qual é o propósito disso? Que loucura! O Evangelho é loucura! A gente está aqui diante de uma palavra de um Deus que a gente não viu.
cremos. Qual é o propósito disso? Qual é o propósito disso? É uma loucura, né? Se for parar para pensar, é uma loucura. A Bíblia diz que o Evangelho é loucura para aqueles que perecem. O propósito é esse: é sermos salvos pela ação do Espírito Santo, que vai nos fazer sermos semelhantes a Jesus, nos fazer caminhar na direção de sermos mais parecidos com Jesus todos os dias. A cada passo que nós damos na fé, a cada avançada que nós damos no Senhor, Deus nos faz, através do Espírito Santo, mais parecidos com Jesus. A cada aflição que vem na nossa vida, nós passamos, superamos. Assim, com Deus, nós ficamos mais parecidos com Jesus. Quantas vezes você foi humilhado, humilhada, ofendido por pessoas, e o Espírito Santo falou assim: não fale nada, apenas orem por essa pessoa. Você tinha vontade de esganar aquela pessoa, mas o Espírito Santo assim: é assim que você vai ser mais parecida comigo, é assim que você vai ser mais parecido com Jesus. Quando a Bíblia diz assim: ore pelo teu inimigo, nossa, como é difícil isso. Como é difícil orar pelo nosso inimigo. Lá no teu emprego, lá no teu trabalho, lá aquela pessoa que fica te sabotando o tempo todo, o Espírito Santo diz para você: ore pelo teu inimigo. Você tem vontade de bater o brim dele lá, mas só assim que você vai ser mais parecido com Jesus. Sabe por que nós não entendemos muitas vezes o que acontece conosco? A gente fica se perguntando, a gente pergunta para Deus. Isso está ligado à nossa limitação, né? Nós não enxergamos um palmo muitas vezes do que está à frente do nosso nariz de forma espiritual. Quando a gente está no meio do problema, a gente só consegue ver a situação do problema, a gente não enxerga o que tem depois disso. Nós somos limitados, é bem verdade isso. Mas Deus, Ele não vê ali como a gente. Deus, Ele vê o futuro, Ele vê o teu futuro, Ele vê lá na frente as bênçãos sendo derramadas sobre a tua vida. Quantos aqui depois da enchente estão muito melhores na sua casa, na sua vida? Muita gente, tem muita gente que não está aqui, que foi muito abençoado. Foi a melhor coisa que aconteceu. Botei um monte de lixo que tinha cacareco fora lá em casa, tudo novo. Dinheiro para isso? Não sei de onde veio, mas Deus mandou. Não foi da igreja, foi do Senhor. Ele usou gente que não era crente, gente que não era da igreja, para dizer: Senhor Gustavo, eu vou te abençoar, eu vou te dar um dinheiro, me dá o teu Pix aí da tua conta que eu vou te mandar dinheiro. Uns amigos meus que moram em São Paulo, Rio, que eu nunca vi pessoalmente, amigos da internet, me chamaram assim: eu quero te ajudar. E eu não pedi. Quem é que está fazendo isso? É Deus cuidando de cada detalhe da vida do crente. Deus, Ele vê o futuro, Ele não vê o presente. A gente que fica olhando para o problema ali, a gente fica girando em torno do problema, né? Deus está olhando tudo que você está passando. Deus olha tudo que você passa. Você acha que Deus não está vendo? E tudo que você passa de aflição é Deus preparando para algo muito maior. Chile é Deus preparando para algo muito maior. É Deus te preparando. Deus não trabalha contra você. Quantas vezes você já ouviu a pessoa falar, ou até mesmo você pode ter falado assim: Deus está me maltratando. Deus não está te maltratando. Deus não trabalha contra você.
é sempre pelo teu bem. É sempre pelo teu bem. Amado, só existe um propósito de Deus, não existe dois propósitos. Às vezes a gente acha que Deus, né, tem o plano A e o plano B, né? Não tem plano A nem plano B. Só existe um plano, e é o plano de Deus. É o único, exclusivo, é um só. Não existe dois planos, né? Tem gente que diz: Deus falhou no plano A, agora ele vai executar o plano B. Não, não tem plano B. O plano de Deus, o único plano que Ele tem para a tua vida, já foi escrito por Ele na eternidade, e está acontecendo. E hoje você está aqui porque o plano de Deus está acontecendo na tua vida. Só existe um plano, e esse plano de Deus é para que você seja mais semelhante a Jesus. Olha para o irmão que está do teu lado e diz assim: você, Deus está te fazendo você semelhante a Jesus. Olha para a pessoa que está atrás de você e diz: Deus está fazendo você semelhante a Jesus. Amados, eu quero deixar uma aplicação para você nessa noite. Quero convidar você a ficar de pé. Coloca um louvor para nós. A primeira coisa que eu quero que você grave no seu coração, essa palavra nessa noite, é que você deve orar ao Senhor. Você deve orar a Deus de qualquer forma. Não espere ter vontade de orar, porque eu vou dizer para você: se você depender da sua vontade de orar, você está aflito. Eu sou pastor, eu não tenho vontade de orar, mas eu oro. Eu luto contra a minha vontade. Você pastor, você tem vontade de ler a Bíblia? Não tenho. Às vezes até dá vontade, mas dificilmente tem vontade de ler a Bíblia. Mas eu leio a Bíblia. Se eu paro para orar, eu boto o joelho no chão e já começa a dar sono. A minha carne não gosta de orar. Mas credo, pastor, é assim. Eu sou um ser humano igual. Todo ser humano é assim. O pastor diz: eu sou apaixonado por orar. Você é totalmente diferenciado. Você é um pastor ultra mega power black. Porque não é assim. Todo mundo tem essa dificuldade. Mas você deve orar de qualquer forma. Eu busquei uma estratégia para mim. Te amo, Deus. A hora que eu mais oro, o momento que eu mais consigo orar na minha vida é quando eu estou fazendo uma atividade, que é correndo. Porque eu estou solitário e não vai dar sono, porque eu estou correndo. Eu estou correndo e eu fico ali falando com Deus: Senhor, abençoa o fulano. O Senhor trabalha no coração da tua igreja. Faz com que a tua igreja entenda os teus propósitos. Senhor, que a gente possa ser cheio da tua presença. Senhor, o fulano de tal que está precisando está lá com um problema, uma enfermidade. Deus, vem com cura sobre o coração daquela pessoa. Eu aproveito o tempo e eu oro a Deus. Foi uma estratégia que Deus ministrou comigo. O momento que eu mais oro é quando eu estou correndo. Por isso que eu corro. Hoje eu estava correndo de novo. E também uma estratégia para a minha mente, né? Porque quando a gente está correndo, a mente da gente fica nos sabotando, né? Tipo assim: o que está fazendo aí? Tu está correndo, cara? Fica correndo. Aí eu fico orando. Aí não deixa minha mente falar assim: tu não vai correr, não. Senhor, obrigado pela tua graça. Ele é fiel. É o meu jeito de orar. Deus está escutando? Tá.
O Espírito Santo está intercedendo pelas minhas orações. Ele está intercedendo, porque eu estou orando. Ele nos assiste naquilo que nós estamos fazendo. Por isso você deve orar. Ore de qualquer forma. Se a tua oração, o teu pedido não for o ideal, o Espírito Santo ele vai pegar a tua oração e vai levar diante de Deus, com gemidos inexprimíveis, e Deus vai cumprir a vontade dele na tua vida, e Deus vai operar um milagre, e Deus vai transformar a tua vida. Ele vai te fazer mais parecido com Jesus, mais parecida com Jesus. Mesmo que você não tenha palavras para dizer, mesmo que você não tenha palavras para dizer para o Senhor, se você não tiver palavras, pode chorar. Geme diante de Deus, geme diante de Deus. O Espírito Santo ele transforma as tuas lágrimas em palavras diante de Deus. E em segundo lugar, confia em Deus, confia no Senhor, Ele não erra. Jesus jamais errou com você, Deus não erra com você, porque Ele tem só um plano na tua vida. Ele não tem o segundo plano. Se hoje o que está acontecendo na tua vida, você não está entendendo, você não está compreendendo hoje, não tem problema não. Não questiona Deus, porque amanhã você vai entender o que Deus está permitindo acontecer na tua vida nesse dia, hoje, nessa semana, nesse mês. Deus está permitindo isso, mas amanhã você vai dizer assim: Senhor, obrigado porque tu se fez presente, obrigado Senhor porque tu tomou providência, obrigado Senhor por aquilo que tu permitiu acontecer na minha vida. Você vai agradecer ao Senhor. Amanhã você vai compreender. Apenas confie. Apenas confie, porque assim que isso passar, você vai se tornar uma pessoa mais parecida com Jesus. Aleluia. Feche os teus olhos e comece a orar agora ao Senhor. Comece a orar ao Senhor.